E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão basicamente ele tinha resolvido o problema de energia dele. Claro que ia continuar aumentando aos poucos por causa do preço das exportações, mas basicamente o Japão havia resolvido. O Japão conseguiu chegar num consenso junto com a Rússia em relação a Sakhalin II. Então basicamente já estaria tudo certo, tudo normalizado. Como é que se fala? O transporte do gás para o Japão. Gás, carvão. Então já estava basicamente, o Japão estava tranquilo nessa parte de energia. Claro que continuaria tendo os aumentos, etc. Só que o fornecimento estaria estável. Só que agora voltou esse problema. Só que agora com a Austrália. Só que com esse problema com a Austrália, a coisa pode ficar pior. Em relação à Rússia, era 8,2% a quase 10%. Tá? Com a Austrália, chega a quase 40%, 37% e alguma coisa, beirando os 40% de exportação de gás da Austrália e de importação de gás do Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que pode ser que dê um problema maior do que estava antes em relação à Rússia. Sim, pode ser que dê um problema maior. Tanto que saiu até na mídia japonesa isso aqui. Olha só, dá uma sacada nisso. 資源大国オーストラリア。日本にとって LNG 液化天然ガスの輸入量のおよそ4割を依存する最大の輸入相手国です。そのオーストラリアで今月 LNG をめぐるある動きが、日本の公正取引委員会にあたる競争消費者委員会が政府に対して輸出を規制する措置を検討するよう勧告したのです。Quando ele fala LNG, tá? Para quem não entende, não entendeu, é o gás natural liquefeito. Tá? Então vem comigo aqui só para você ter uma ideia do tamanho do problema que o Japão arrumou para a cabeça dele. Tá? Por causa dessa guerra da Ucrânia e etc. Os preços do gás natural dispararam após a invasão na Ucrânia. Na Austrália, um país rico em recursos, as exportações de gás natural liquefeito estão aumentando. E há um movimento para considerar as restrições de exportação devido ao risco de escassez de gás natural no país. E há preocupações com o impacto no Japão. Então já dá para você sacar. A Comissão do Comércio Justo do Japão, a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, recomendou este mês que o governo considere medidas para restringir as exportações do gás natural liquefeito. No contexto da situação ucraniana, o preço do gás natural está em alta e a comissão espera que as exportações do gás natural da Austrália aumentem, explicando que fez as recomendações porque havia risco de ficar sem o gás, igual no caso. Então já dá para você sacar o quê? Que a Austrália, dependendo, ela vai barrar exportações para não haver falta de gás para ela, devido à demanda, à procura alta pelo gás. Então já dá para você sacar por A mais B que os preços vão continuar subindo no Japão. Tá? Infelizmente. Isso se não der, como é que se diz assim, aquela velha ideia da escassez no Japão em relação a gás. E nisso você já sabe, se der um problema de gás no Japão, empresas vão correr o risco. Tá? Fábricas que mexem com derretimento, bentoiás, etc., que dependem de gás, vão ter problemas. Nós, consumidores caseiros, teremos problemas. Parte de geração de energia elétrica do Japão vai ter problema. Então já dá para você sacar por A mais B que isso vai ser meio complicado. Tá? Em resposta a essa recomendação, o ministro de Recursos indicou que decidiria se introduziria medidas regulatórias ao consultar as empresas relacionadas. A Austrália é o maior parceiro de importação de gás natural do Japão e depende dele para aproximadamente 40% de suas exportações. É 37,2%. Tá? Então eles já colocam assim meio que arredondado na matéria. Mas já dá para você sacar que é uma boa parcela.
Então, se a Austrália ela fazer uma diminuição nas exportações de gás para o Japão, você já sabe o tamanho do problema que isso vai dar, né? Em relação ao carvão, o estado de Queensland, no norte do país, que é uma importante região produtora de carvão, aumentou significativamente a porcentagem de taxas de mineração cobradas de empresas envolvidas na produção do carvão desde julho, citando a alta do preço do carvão. Tem empresas aqui no Japão de termoelétricas que elas usam carvão para fazer a geração de energia. Então já dá para você sacar por A mais B que o preço da energia em algumas regiões vai continuar subindo dependendo por causa desse do carvão. Então, mais bomba para nós que moramos aqui no Japão. A preocupação com o aumento da carga sobre as empresas japonesas de comércio e fabricação de aço que importam carvão. Então já dá para você sacar aí que as empresas que usam carvão para os seus fornos vão sofrer. E nisso vai ser repassado o preço para o cliente, no caso o consumidor final, e você já sabe, mais aumento de preço dos produtos aqui no Japão. Seguindo a recomendação, o ministro de Recursos, que decidirá se deve introduzir medidas regulatórias que exijam a aprovação do governo para exportações de gás, disse: a Austrália ganhou uma reputação como um parceiro comercial confiável. Estamos enfatizando isso, disse ele, e indicou que tomaria uma decisão após discutir com as empresas relacionadas e países parceiros de exportação. Então, no caso, Japão, já dá para você sacar. Por outro lado, ele disse: eu respeito as contribuições que as empresas estrangeiras envolvidas na indústria de gás fizeram para a Austrália por meio de investimentos e criação de empregos, mas garantir o gás para o povo australiano também é importante, no caso assim, do abastecimento do mercado interno. De acordo com as estatísticas do Ministério de Finanças em 2020, no caso Japão, tá? A maior quantidade de gás natural liquefeito importado pelo Japão é da Austrália, com 37,2%, seguidos da Malásia, com 13,7%, do Catar, com 11,9%, e 8,4% da Rússia, e 1,1% dos Estados Unidos. A Austrália é o maior país parceiro importador, representando cerca de quase 40% do total. Aproximadamente dos 40% do gás natural exportado da Austrália para outros países tem destino ao Japão, tornando o Japão o maior parceiro de exportação de gás natural da Austrália. Então já dá para você sacar que se a Austrália realmente fizer esse bloqueio, vai dar um problema para o Japão, vai dar um problemaço para o Japão. A JETRO, né, que é a Japan External Trade Organization, que a sigla é JETRO, para quem quiser dar uma conferida. Tá? O gerente do escritório de Sydney, Masaki Takahara, comentou sobre o impacto no carvão no Japão, o impacto no Japão se as medidas de controle de exportação do gás forem introduzidas, dizendo: se a Austrália se mover na direção de restringir as exportações, reduzirá a quantidade de gás natural disponível para os outros países. Isso pode levar a menos volume e preços mais altos. Além disso, ele disse: o Japão precisa ter conversas com o governo, de governo para governo e de empresas para as empresas, e apelar para o lado australiano da relação de confiança que tem sido cultivada ao longo de muitos anos entre os dois países, no caso pode ser danificada com esse bloqueio. A Austrália é o maior parceiro importador de gás natural liquefeito do Japão, e com preocupações sobre o aperto da oferta e a demanda global devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, a Austrália está se tornando muito importante do ponto de vista da segurança energética. Por esse motivo, o governo japonês está trabalhando para garantir que a medida de considerar as restrições de exportação na Austrália não afete o fornecimento estável do gás natural, estabelecendo fóruns individuais para as negociações.
Então é aquela velha história. A Austrália agora está com a faca e o queijo na mão se ela quiser aumentar o preço do gás dela em relação ao Japão. Em contrapartida, o Japão está praticamente assim, cada vez mais refém dos outros países nessa parte de recurso natural, no caso energético. Você vê que foi um problemaço para poder consertar isso com a Rússia. E verdade seja dita, tá? A Rússia foi a mãezona para o Japão. Por que eu falo isso? A Rússia, praticamente independente das sanções que o Japão colocou na Rússia, a Rússia ela mudou todo o esquema dela, claro, para poder se proteger, só que ela deu oportunidade do Japão, para o Japão renegociar o gás com ela. E nisso o que aconteceu? Deu tudo certo. Tá? A Rússia, nesse ponto, claro que ela está passando um problema financeiro danado também, então se ela fizesse isso, poderia dar mais problema para ela? Sim. Porque aquela velha história. Não é só financeiro que iria dar problema para a Rússia. Tem a parte de emprego dos russos e etc. E nisso ia ser afetado, ia ser muito afetado. Então a Rússia pensando nesse lado, ele foi bacana com o Japão. Na verdade seja dita, vamos dar a mão à palmatória. Mas japonês, por que você não noticiou isso antes? Me desculpe, faltou tempo. Faltou tempo e faltou espaço para poder mandar o vídeo. Tá? Porque todo mundo sabe, o YouTube ele dá uma tesourada em certas quantidades de vídeo. E quando saiu essa negociação, já tinha muito vídeo encarreado para poder soltar. Então não pude soltar essa matéria. Só que a Rússia, eu gostaria de ter soltado essa matéria que a Rússia ajudou o Japão. Porque o Japão foi ajudado pela Rússia, querendo ou não. Tá? Por mais que o Japão possa falar que não, ele foi. Então basicamente a parte energética do Japão estaria estável? Estaria. Mas agora voltou a instabilidade por causa da Austrália. Então, dependendo, o preço do gás vai continuar subindo, o preço da eletricidade vai continuar subindo no Japão, de alguma forma. Porque a Austrália, mesmo que ela não, ela não breque totalmente as exportações para o Japão, ela está com a faca e o queijo dela na mão. Então ela vai poder aumentar o preço. Por mais que seja um parceiro exportador de muito tempo, ela vai alegar esse tipo de coisa. Então vai ter um certo aumento, vai continuar tendo um certo aumento. O Japão poderia depender mais do gás da Rússia, sendo pertinho, a diminuir com o preço de logística? Poderia. Mas aí é aquela velha história. O Japão quer esse tipo de coisa, porque ele vai ficar cada vez mais atrelado à Rússia. E nisso, fica meio complicado. Por que não aumentou as exportações para o lado dos Estados Unidos? Porque é muito longe. A logística sai muito cara. E o risco de se perder o produto no meio do caminho é muito grande também. Então certas coisas têm que ser levadas em conta, tem que ser considerado? Sim, precisa ser considerado. No caso dos outros países, da Malásia e etc., por que não faz um aumento da importação do gás? Porque tem aquela grande concorrência com a China e etc. E é um país pequeno. Então dá problema para esse tipo de coisa? Dá problema. Eles têm que ir com um freio ali também. E você vê que como o Japão é totalmente dependente nessa parte, o Japão ainda não, ele não fez grandes investimentos em biogás, porque o Japão já tem usinas de biogás, mas é muito pouco, é muito pequenininho, para não falar que só tem um, se tiver 3 é muito, tá? Por enquanto, pelo que eu andei olhando. Então tem que se tomar cuidado ainda, tem que se tomar cuidado. Por que o Japão não usa a parte de energia geotérmica? Porque o Japão não quer investir. O governo japonês não quer investir na parte de energia geotérmica. Tanto que empresas, eu já vi noticiado aqui, empresas privadas estão fazendo investimentos em energia geotérmica. Como para quem mais antigo de canal, que já acompanha as matérias, deve se lembrar que eu falei que o dono do Gyumu Sulpo, ele está fazendo investimentos nessa área. Tanto que ele falou que o investimento que ia ser feito
ia dar uma casa em torno de 10 bilhões, porque ele ia fazer várias mini usinas. Em vez de fazer uma usina só grande em um ponto, não. Ele ia fazer várias mini usinas distribuídas no Japão inteiro. O cara é um visionário, pô. Tanto que ele, desses 10 bilhões, 5 bilhões ele vai tirar do bolso dele, diretamente. Aí os outros 5 bilhões vai vir por meio de empréstimos do governo. Mas você vê que ele próprio já está muito motivado com isso, para ele tirar 5 bilhões do bolso dele. Então você vê que, se depender do governo japonês, nós estamos lascados. Por isso que eu falo que tudo que o Kishida está passando é merecido. Porque você vê que ele procura arrumar confusão com todo mundo. Aí na hora que começam a organizar a casa no Japão, você vê que aparece outra confusão. O que é isso? É karma. Basicamente é isso. Toda ação tem sua reação, e a sua reação é contrária. Então, se você quer que sua vida dê tudo certo, faça coisa boa para os outros. Se você só quer arrumar confusão com os outros, como é que você quer que a vida melhore? E você vê que no caso dele, pode até ter boas intenções em determinados pontos. Só que essas boas intenções prejudicam mais do que ajudam. Tanto que eles já anunciaram a ajuda de 30 bilhões aí para o exterior. É dinheiro que vai e não volta. E sabendo que o povo japonês está se lascando. Uma ajuda de 30 bilhões para o exterior é complicado. Tá? Nessa altura do campeonato, da forma que o Japão tá passando. Se o Japão tivesse totalmente no azul, era uma coisa, mas não tá. E aí? Tá. Então tem muita coisa que tem que ser levada em conta. Sim. Então, espero que já vai ficando um alerta aqui também. Tá? Esse tipo de coisa é bom também para quem? Para quem trabalha com trade, né? Quem gosta de investimentos, etc. Porque já vai ficar alerta que as coisas no Japão não vão dar aquela melhorada que se esperava. Tá? E para nós que moramos aqui no Japão, já ficamos mais em alerta. Principalmente que está chegando inverno e o consumo vai ser maior. E com isso, o que é? Mais aumento de energia. Tá? E isso, se não der falta daqueles galãozinhos de gás no mercado, tá? No inverno. Então já vai ficando em alerta aí também, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!